Esse assunto também é um assunto que vai abençoar o seu lar, vai abençoar muito a sua vida. Já é a segunda vez que falamos sobre esse tema em menos de um mês. Falei sobre perdão há poucos dias e hoje vamos falar sobre perdão mais uma vez. Abram a palavra de Deus para Efésios capítulo 4. Efésios 4. E nós vamos ler o verso 26. Efésios 4, verso 26. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Se você se sente ofendido ou se você for o ofensor, faça as pazes antes de dormir. Fácil, né? Interpretação. Faça as pazes antes de dormir. Oremos. Pai querido e glorioso, pedimos que agora o Senhor nos visite. Tire, ó Pai, do nosso meio toda distração. Abençoe que possamos pensar realmente sobre este assunto. Se existe, ó Pai, uma bênção inexplicável, é o perdão de Deus. Nenhum de nós estaria aqui agora se não fosse pelo perdão de Deus. Se não fosse pelo perdão de Deus, nem existiríamos. O perdão de Deus é tudo que realmente precisamos para vivermos esta vida e a vida vindoura. O perdão a Deus é muito importante para que possamos viver neste mundo. Fale conosco através da sua palavra mais uma vez e mostra-nos o caminho que precisamos seguir. No nome de Jesus, amém. Um bom casamento necessita de duas pessoas com disposição para perdoar. Começa por aí. Duas pessoas com disposição para perdoar. O respeito e a comunicação vão acabar, vão cessar em uma casa onde não existe a prática do perdão. Não é perdoar de vez em quando, mas é perdoar sempre. Se não aprender a perdoar sempre, não haverá respeito e não haverá comunicação entre os membros da família. A prática do perdão precisa começar desde cedo na vida do ser humano. Desde cedo os pais precisam ensinar para os seus filhos a perdoarem, através do próprio testemunho deles, se perdoando. Qualquer família possui seres humanos falhos. A minha também e a sua também. Eu dou graças a Deus que ninguém me conhece como Deus me conhece. E você também deveria ser grato, que ninguém o conhece como Deus o conhece. Mas dentro do lar, nós nos conhecemos, nós somos conhecidos. Por isso que é muito mais difícil influenciar nossa família do que pessoas de fora. Muito mais difícil evangelizar nossos familiares do que pessoas de fora. Justamente porque dentro da família nós estamos despidos. Nós somos quem somos e não conseguimos esconder o que somos das pessoas com quem nós vivemos. Só a prática do perdão pode manter uma família unida. A família é a melhor escola que existe, tanto para o bem como também para o mal. Eu sei que colocamos a culpa nos meios de comunicação, nas más amizades, colocamos a culpa também no governo, quando percebemos que as coisas não estão dando certo para os nossos filhos ou não estão dando certo para as nossas vidas. Mas você sabia que tudo de bom e tudo de mal começa dentro de casa? A família é responsável, sim, por todos os problemas e por todas as bênçãos que são acarretadas sobre a vida dos nossos filhos. Tudo começa dentro de casa. E são os mínimos detalhes que destroem a família. Roupas jogadas no chão. Eu conheço uma esposa que desistiu de pedir para o marido colocar as roupas dele dentro do cesto. Ele simplesmente jogava no chão. E ela, para ter paz, desistiu de pedir isso do marido. Às vezes é o tempero da comida que não agrada,
e às vezes é o choro da criança no meio da noite, e muitas vezes é o ronco do marido. Mas são coisas pequenas, são detalhes que acabam destruindo a nossa família. Alguns anos atrás eu ensinei para as irmãs da igreja que seria interessante para as esposas se vestirem bem no final do dia, sabendo que o marido estaria voltando para casa. Ao invés de receber o marido de qualquer jeito, que elas se vestissem bem, porque ele passa várias e várias horas fora de casa, no meio de muitas pessoas, infelizmente no meio de mulheres sensuais e mal vestidas, e seria interessante então para ele chegar em casa e encontrar uma esposa bem vestida. E uma das irmãs resolveu seguir meu conselho, então ela começou a se aprontar para receber o marido todos os dias em casa. Mas o cidadão não percebeu. O cidadão não atentou para o cuidado da esposa, não prestou atenção na esposa. E então ela ficou muito decepcionada. E ela me perguntou: o que eu devo fazer? E eu disse: perdoar. Não há outra solução nessas horas a não ser perdoar. A esposa precisa perdoar o marido que está roncando enquanto ela balança o bebê na madrugada. Irmãos e irmãs, há problemas que só serão resolvidos através do perdão. Há problemas que só serão resolvidos através do perdão. Certa noite, uma mãe estava acordada com um de seus filhinhos, e o marido acordou no meio da noite, por causa do barulho da criança, e com muito sono, ele só perguntou para a esposa: o que está acontecendo, querida? E ela, já muito irritada, com raiva, ela respondeu: eu estou matando o seu filho. E ele, sem saber o que estava dizendo, disse: muito bom, e voltou a dormir. Por isso que Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Traduzindo, se você se sente ofendido ou ofensor, faça as pazes antes de dormir. Nem precisa consultar o grego. É exatamente isso que Paulo está ensinando. Por causa da natureza humana, sempre haverá respostas rudes, palavras duras e sentimentos negativos, quer seja dentro do lar ou mesmo dentro da igreja. Aqui mesmo dentro da igreja, quantos já receberam palavras duras, palavras rudes? E quantos já não proferiram essas palavras duras e essas palavras rudes? O problema maior está entre os pais. Ficam brigando, ficam reclamando, e aí passa esse sentimento faccioso para os seus próprios filhos. E eles aprendem com os pais. Há lares onde os membros da família não conversam uns com os outros, ficam de mal. Há lares onde os pais, marido e esposa, não conversam um com o outro. Sogros interferindo na vida familiar do casal, causando muitas contendas. Então, para que todos esses problemas sejam resolvidos, existe apenas uma solução: perdoar. Por que devemos perdoar? Primeira razão, porque o mundo inteiro é imperfeito. Já perceberam isso? Paulo deixou bem claro, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Então, nossa família, ela é composta de pecadores, pessoas imperfeitas, a começar pelo marido, pela esposa e pelos filhos. Todos serão pecadores, habitando dentro de um mesmo lugar, dentro de uma mesma casa. Mais uma vez, você se lembra daquela mulher que foi apanhada no ato de adultério? A Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino que ela tenha sido levada perante Jesus, ou nua ou seminua, porque ela tinha sido apanhada no ato de adultério. O adúltero não estava acompanhando a mulher. Talvez ele estivesse no meio dos acusadores, mas ele não estava sendo acusado, só a mulher. E eles queriam que Jesus mandasse apedrejá-la.
Mas ao invés disso, Jesus fez aquela pergunta famosa: quem dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. E é interessante que ele não disse adultério. Quem dentre vós não tem adultério? Mas ele disse: quem dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Em outras palavras, você e eu podemos não praticar os mesmos pecados, mas todos nós aqui pecamos. Quem nunca quebrou uma lei? Quem aqui nunca desrespeitou uma regra? Quem nunca mentiu ou distorceu a verdade? Eu não estou sendo irônico, mas há um lado positivo sobre o que acontece dentro da política brasileira. A maioria dos políticos, e eu não disse todos, mas eu disse a maioria, culpados de Caixa 2 ou da famosa rachadinha, é absolvida. Já perceberam isso? A maioria deles não paga por este crime. E eu acho isso justo. Por quê? Porque boa parte dos seus pares, dos seus julgadores, que também são parlamentares e que estão ali julgando o caso, é culpado do mesmo delito. Como condenar alguém quando você comete o mesmo erro daquela pessoa ou até algo pior que ela? Não tem como, tem? Não dá para tirar a primeira pedra. Aí você vê, né, o corporativismo entre eles, e você fica chateado com isso, mas é porque eles estão julgando o erro que eles também estão praticando. Como que eles vão condenar? E queira ou não queira, foi isso que Jesus disse para os homens naquele dia: quem dentre vós pode condenar essa mulher? Atire a primeira pedra. Mas se você não pode condená-la, vá embora. E o que cada um deles fez? Cada um deles se retirou. Na língua portuguesa, de fininho. Para poder julgar outras pessoas, você precisaria estar isento de culpa. Por isso, dentro do lar, o marido não pode julgar a esposa, que também não pode julgar o marido. E aí, qual é a solução? Perdão é a única solução para os seres humanos. Por que devemos perdoar? Porque o mundo inteiro é imperfeito, e você faz parte do mundo, e você também é uma pessoa imperfeita. Segunda razão, porque você necessita de perdão também. Quem aqui não precisa ser perdoado? Jesus deixou claro: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Já parou para pensar na seriedade deste versículo? O remédio que uma pessoa está tomando hoje pode ser o remédio que você e eu vamos precisar tomar amanhã. Eu já sei de alguns homens aqui que estão tomando remédios para problemas cardíacos. Talvez o meu dia chegue. Eu sei que há homens aqui que estão tomando remédios para outras questões masculinas. Talvez o meu dia chegue. Eu sei de irmãos como o Jaiter, que está fazendo tratamento contra o câncer. Talvez o meu dia chegue. A questão é que o remédio que você está tomando hoje, eu talvez precise dele amanhã. Quantos estão percebendo isso? É por isso que estamos falando de perdão. Uma jovem, ela estava muito triste, porque ela havia sido criticada severamente por um de seus colegas. E ela veio falar comigo e eu perguntei para ela: irmã, e você já não criticou este colega antes? E ela teve que admitir que sim, que ela já o havia criticado antes. E eu disse: viu só, quando você critica não dói, mas quando você é criticada dói bastante. Por isso que nessas horas só o perdão é solução. E não descobrir quem tem razão, quem estava mais certo ou quem estava mais errado. Por que devemos perdoar? Porque vivemos em um mundo imperfeito. E eu e você precisamos de perdão tanto quanto, ou às vezes mais, do que outras pessoas.
Agora, qual é a fonte de perdão? Não somos nós. Você e eu não somos a fonte de perdão. Nenhum ser humano é. Por quê? Porque perdão não flui naturalmente das nossas veias. O ser humano, ele acredita em vingança. O ser humano acredita em pagamento. O ser humano acredita em justiça. Mas não é o que a Bíblia ensina. Por isso que a igreja é diferente. A igreja é diferente de Israel. Amém, igreja? O Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. Amém, igreja? Primeiro, a fonte do problema é sempre o pecado, nosso e dos outros. Paulo disse em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então saiba disso, a carne e o sangue se referem às pessoas. Nós não temos que lutar contra elas. Marido não tem que lutar contra a esposa, que não tem que lutar contra o marido. Pais não tem que lutar contra os filhos, que não tem que lutar contra os pais. E nós na igreja não temos que lutar uns contra os outros. Em lugar algum, o ser humano é a fonte do nosso problema. É difícil separar o pecado do pecador, mas é exatamente o que Deus faz quando está lidando conosco. Graças a Deus por isso. Ele sabe separar o meu pecado da minha pessoa, e a minha pessoa do meu pecado, senão eu já estaria morto. Mas Deus sabe olhar distintamente para o meu pecado e também para a minha pessoa. Acho que é por isso que Davi disse que eu caia nas mãos de Deus, mas que eu nunca caia nas mãos dos homens, porque de Deus são muitas as misericórdias, mas os homens não são misericordiosos. Quando um irmão peca contra nós, não devemos condená-lo, mas sim o pecado dele contra nós. O que há por detrás daquele pecado? Acabamos de ler: Satanás, a própria carne, o mundo. E o diabo pode muito bem estar usando aquele irmão para nos prejudicar, para nos desviar do caminho de Deus. Então, nesta manhã, o problema não é a sua esposa, não é o seu esposo, não são os seus filhos, mas é o pecado praticado por eles. São as oportunidades que eles estão dando para serem usados nas mãos do inimigo. A fonte sempre será o pecado, e a fonte do perdão sempre será Deus. Mesmo que você conceda perdão, é Deus concedendo perdão através de você. Veja Isaías 55, verso 7. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em... Deus é grandioso em perdoar. Deus então é a fonte do perdão. Quantas pessoas já nos ofenderam? Acho que podemos contar, através dos dedos das mãos. Quantas pessoas já nos ofenderam? Mas quantas pessoas já ofenderam a Deus? O mundo inteiro. Quantas pessoas falam mal de você? E quantas pessoas falam mal de Deus? Em outras palavras, se Deus pode nos perdoar, certamente podemos perdoar outras pessoas. Esta é a regra e esta é a lei de Deus. Veja Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu quero ser perdoado quando eu falho, então eu preciso perdoar quando alguém falha. Eu quero ser ajudado quando eu estiver no chão, então eu tenho que ajudar alguém que está no chão. Eu quero ser bondoso para com aquele que não é bondoso para comigo, para que quando eu não for bondoso,
eu receba bondade em troca. Pastor Rômulo, isso é impossível. E é mesmo. Por isso que eu disse que a fonte do perdão não é você, não sou eu, é Deus em nós. Amém, irmãos? É Deus em nós. Deus há de nos capacitar. Perdão não vem de nós, vem de Deus. Nós apenas repassamos o que temos recebido em abundância. Eu e você temos recebido perdão em abundância. E agora nós queremos repassar este perdão para outras pessoas. Certa ocasião, alguém me perguntou: mas pastor, parece que o senhor consegue perdoar as pessoas com muita facilidade. E eu respondi: não é com tanta facilidade assim. Quando eu perdoo, eu estou apenas repassando o que eu tenho recebido em abundância. E a quem devemos perdoar? Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Quantos acreditam neste versículo? Eu acredito. Eu acredito. Aqui Jesus está falando com um grupo de homens e de mulheres também, que em breve seria perseguido, torturado e morto por vários tipos de inimigos. Pedro, como sabemos, foi crucificado de cabeça para baixo. João sofreu queimaduras expostas e foi exilado na ilha de Pátimos. De antemão, Jesus preparou aqueles homens e disse que eles teriam que perdoar os seus opressores. Então, podemos concluir que o cristão verdadeiro deve estar preparado para perdoar qualquer tipo de ofensa. Posso repetir? Podemos concluir que o cristão verdadeiro deve estar preparado para perdoar qualquer tipo de ofensa. Já reparou que às vezes é mais fácil perdoar alguém de fora, que nem conhecemos, do que alguém de dentro, com quem convivemos e conhecemos? Por quê? Porque quando alguém de fora nos decepciona, é alguém de fora. Quando alguém de dentro nos decepciona, parece que a decepção é maior. Mas quem mais merece e precisa do nosso perdão? Alguém de fora ou alguém de dentro? Perdão faz mais bem para quem oferece, para quem concede, do que para quem recebe. E quando não perdoamos, olha só, nos tornamos culpados do mesmo pecado ou de um pecado maior que a ofensa que foi feita. Conheci um pai que em questão de 3 dias perdoou de coração o homem que havia violentado a sua própria filha. No primeiro dia que aconteceu, aquele pai estava pronto para tirar a vida daquele marginal com as próprias mãos. Se ele tivesse tido a oportunidade, ele teria matado o homem. Porém, 3 dias depois, ele já estava pronto para perdoar e perdoou. Então, responda 3 perguntas nesta manhã. A quem o perdão deve ser oferecido? A quem merece? A todos. Por mais difícil que seja, é o que Deus exige da igreja. Você acha que a igreja tem praticado esse ensinamento? A igreja consegue ser um dos lugares mais impiedosos que existe no mundo. Segunda pergunta:
É difícil essa segunda pergunta. O que devemos perdoar? Tudo. E terceiro, devemos perdoar uma mesma ofensa várias vezes? Sim. Veja Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes, uma mesma pessoa, a mesma ofensa, tudo no mesmo dia. Isso vai fazer de você um perdoador na prática. O amor não faz contas. Aprendemos a perdoar antes mesmo do pedido de perdão ter sido feito. Pastor, o que o senhor está ensinando não é humano. Não é. É bíblico, é espiritual, mas não é humano. Por isso que nós temos tanta dificuldade nesta área. Mas Deus nos ajuda. Como perdoar? Deus ensina como perdoar. É difícil, mas sabe como perdoar? Precisamos perdoar como Deus perdoa. Se você não perdoar como Deus, você nunca vai se livrar da ira, da amargura, você nunca vai se livrar do ódio. Primeiro, como que Deus perdoa? Tem uma lista. Ele não nos faz pagar pelo que fizemos. Se ele nos fizesse pagar, pastor Márcio, eu já estaria morto. Pior, eu estaria no inferno. Segundo, não devemos fazer com que outros paguem quando os perdoamos. Terceiro, perdão não é comprado, perdão é o quê? Doado. O perdão de Deus é completo. Deus não fica lembrando e criticando alguém que Ele perdoou. Deus não conta o número de vezes que nos perdoou e Deus esquece os nossos pecados. Quando eu era jovem, eu pedia perdão pelo mesmo pecado várias vezes. Eu tinha uma consciência muito sensível. E eu contei para o pastor Daniel que eu queria pedir perdão pelo mesmo pecado várias e várias vezes, por vários e vários dias. E ele disse, não adianta. Eu falei, por quê? Porque Deus já se esqueceu. Deus não vai se lembrar. Você está jogando palavras fora. Depois de me ouvir ensinando sobre perdão, alguém cético, da igreja disse assim, pastor, quem bate pode até esquecer, mas quem apanha não esquece nunca. Infelizmente, esta é uma atitude carnal e diabólica e que prevalece no nosso meio. Jesus Cristo, o exemplo que eu e você devemos seguir, apanhou e apanhou bastante. Mas quantos concordam que ele esqueceu? A ideia então do perdão é simples e é prática. Eu não perdoo porque eu sou uma boa pessoa, de boa índole, de bom coração. Eu perdoo justamente porque eu não sou uma boa pessoa, eu não tenho uma boa índole. Eu repito, eu não perdoo porque eu tenho um coração puro, uma boa índole. Eu perdoo porque eu não tenho um coração bom, eu não tenho uma boa índole. Se você tem um bom coração e uma boa índole, essa mensagem não foi para você. Vamos fechar os olhos e orar.